Salve galera do Mountain Bike! E aí, como estão os treinos de início de temporada? Esse ano a temporada promete, hein? Vamos lá, treinar galera! E aí, você prefere treinar com sensor de potência ou sensor de frequência cardíaca? Ou seja, baseado na sua frequência cardíaca, nos batimentos, ou na potência que você aplica nos pedais? Isso é bem relativo galera, e tem algumas diferenças, não existe na verdade método melhor ou pior, são ambos métodos de aquisição de dados, né? Para você poder analisar os números do seu treino. Uma coisa importante é com relação à vantagem e desvantagem de cada sistema. Primeira coisa que entra aí na balança é a questão de custo, né? O custo de um sensor de potência, de potenciômetro, é bem maior do que de frequência cardíaca, né? Sensor de frequência cardíaca você consegue adquirir por um valor bem menor e já te auxilia bem nos treinos, né? Outra diferença importante é com relação aos dados que estão sendo coletados no momento do treino. Por exemplo, a frequência cardíaca você tem ela o tempo todo sendo monitorada, né? Mesmo que ela diminua num trecho de descida ou um trecho mais leve, você vai estar sempre monitorando a sua frequência cardíaca. Os dados de potência só são adquiridos quando você faz força no pedal, quando você aplica potência no pedal ou giro, né? Para que possa ser monitorado. Isso tem vantagens e desvantagens também, né? Por exemplo, você vai estar monitorando somente no momento que você está fazendo força. Beleza, isso é um parâmetro importante para definição desse momento de pedalada, né? Outra coisa também, com relação ao esforço em descidas, por exemplo, né? Na verdade, na descida você não vai estar fazendo muito esforço, mas se for uma descida bem técnica de mountain bike, por exemplo, você vai continuar com o seu corpo ativo, né? Principalmente braços, core, você vai estar fazendo força, sua frequência cardíaca não vai baixar muito mesmo depois de um top pesado. Você sobe um top íngreme e começa uma descida bem técnica, sua frequência cardíaca vai se manter alta por um bom tempo ainda. Já a potência não, no momento que você cessou de pedalar, que começou a descer, sua potência vai zerar e vai ter algumas variações dependendo de impactos, de saltos, mas que não fazem sentido, né? Porém, o sensor de potência, treinar com base de potência, você tem um melhor parâmetro de melhora de condicionamento, né? A potência você consegue melhorar ela ao longo dos tempos, com treino, seja com uma eficiência, melhor da eficiência mecânica, né? Uma melhora da coordenação neuromuscular, ou seja também com a aquisição de técnica, né? Na verdade uma coisa é ligada à outra, né? Aquisição de técnica de pedalada e também força muscular também. Você vai conseguir adquirir uma melhora de potência aplicada nos pedais. Já a frequência cardíaca ela modifica pouco com o treinamento, ela modifica, mas com relação à frequência cardíaca de repouso, né? A recuperação, a velocidade com que você se recupera. Então uma coisa que a gente analisa bastante na frequência cardíaca é justamente essa questão de recuperação, né? O tempo de recuperação. Por exemplo, teve lá um pico de frequência cardíaca, na sequência tem uma descida, você analisa até onde baixou essa frequência cardíaca no próximo trecho. Isso é importante para avaliar o condicionamento, né? Quanto mais rápido tiver essa recuperação, melhor condicionado está o atleta. Já na potência não, você vai ter aquele pico e tal, e se for uma descida já vai zerar, né? Então não tem como você avaliar essa questão de recuperação, porque uma potência ela é aplicada no momento, né? E em compensação tem essa questão do parâmetro de melhora, né? Inclusive com relação à relação peso-potência, né? Que é o mais importante dado que é adquirido com o sensor de potência. A potência por quilograma corporal ela é muito mais importante do que a potência específica, né? A potência direta, né? Porque um ciclista mais pesado ele pode ter muito mais potência do que um ciclista mais leve, mas a potência relativa ao peso corporal provavelmente ou pode ser bem menor. Então esse parâmetro é importante para analisar na questão da potência. E já falando nisso também com relação tem também com relação à sua cadência, né? Você variando a cadência também vai ter uma diferença de potência, também pode ter uma diferença de frequência cardíaca. A questão de pedalar em pé, por exemplo, também. Quando você pedala em pé, você está executando um movimento que você utiliza bastante a gravidade para pedalar. No sensor de potência ele vai identificar que você está aplicando mais potência, porque você está usando o peso corporal para
para pedalar, para abaixar a pé de vela. Em compensação, o sensor de frequência cardíaca, ele vai manter a mesma coisa, ou vai variar pouca coisa para cima ou para baixo, porque o esforço, você vai estar conseguindo fazer mais força, só que vai estar diminuindo a cadência, né, provavelmente, pedalando em pé, mas o esforço do seu corpo é praticamente manter o mesmo, dependendo da situação. Com relação até à cadência também, o que acontece, né? A cadência também é outro dado que é legal a gente trabalhar, tentar encontrar a cadência ideal, mas é um parâmetro também que você não pode se basear muito pela média do seu treino, a média final do seu treino. Às vezes vai estar lá uma média que ele considerou os momentos que você não pedalou, os momentos de plano ou descida que você parou de pedalar. Ele vai calcular e vai somar esse período também e dividir pelo tempo total de treino. Já o ideal é que você fazer o quê? Você observar no seu GPS, no seu velocímetro, o momento que você está pedalando a sua cadência, para você tentar manter na sua cadência ideal. Por exemplo, a minha é entre 80 e 85 RPM. Quando eu estou no momento plano, no momento que dá para observar, eu vou observando se eu estou dentro dessa cadência. Se eu não estou, eu tento manter. E é ali que você consegue controlar. Ou seja, se você avaliar depois, se eu for ver depois minha cadência, mesmo eu mantendo essa cadência nos trechos de pedalada, seja plano ou subida, quando eu for olhar na média lá vai estar 70, até menos de 70 RPM por médio, né? Porque ele considerou os trechos que eu não pedalei. Então também não é um parâmetro que dá para você avaliar muito pela média. E é isso, galera. Até inclusive quando eu fazia aqueles testes, o pessoal que já fez esses testes de laboratório de VO2 e tal, já deve ter passado por isso. Hoje em dia acho que mudou um pouquinho, mas antigamente eles pediam para você manter uma cadência de 60 RPM. Meu, para um atleta de endurance, um atleta de ciclismo, magro, você manter 60 RPM e atingir a potência muito alta é bem difícil, viu? Aquela bicicleta estacionária ainda, se pelo menos pudesse pedalar em pé ainda era uma vantagem, mas alguns testes você não podia nem pedalar em pé, tinha que manter 60 RPM, é duro, viu? Hoje em dia acho que os protocolos acho que mudaram um pouquinho, acho que permitem você aumentar a cadência ou trabalham numa cadência mais alta, né? Como eu falei, para um mountain biker ou mesmo ciclista de estrada, o ideal é entre 80 e 90 RPM, até 100 RPM, dependendo do biotipo do atleta. Mas é isso, galera. São informações que ajudam o seu treinador a avaliar o treino. No caso, ajuda você também a avaliar o seu treino, né? E é aquilo que eu falei, nunca evite de ficar se baseando por média de velocidade, porque depende muito do trajeto que você vai fazer, né? Você vai treinar uma pista de XCO, sua média vai ser baixíssima, mas o seu esforço foi muito grande, principalmente o esforço de pilotagem. Se você vai treinar num lugar montanhoso, sua altimetria vai ser alta e a média vai ser baixa. Beleza? É isso aí, galera. Para mais informações, mais dicas de treinos, se inscrevam aí no canal, acione o sininho das notificações, compartilhe, curta, comente aí embaixo se você prefere usar o sensor de potência ou frequência cardíaca. É aquilo que eu falei, né? O frequência cardíaca é de mais fácil aquisição, então é o parâmetro mais fácil para você iniciar nos treinos. Se você for progredindo, é ideal adquirir um sensor de potência para você realmente avaliar a sua evolução nos treinos. Beleza? Tamo junto, galera. Vamos aí, vamos começar a temporada com tudo. Se você quer treinamentos específicos para mountain bike ou até para ciclismo de estrada, entre em contato com a gente. André Melo Racing, assessoria esportiva. A gente se vê nas trilhas e nas competições por aí. Fui, valeu!